As cidades falam. Você já parou para ouvir? Som de carros, som de máquinas, som de pássaros. O conjunto de sons de um território diz muito sobre o povo que ali habita e por isso justifica ser melhor estudado. Sonoridade urbana é o tema de hoje do Viver Ciência. Tecnicamente falando, o som são ondas que se propagam. Estas ondas podem acontecer através de o tocar de um instrumento. Essas ondas podem acontecer através da atrição entre, por exemplo, dois objetos. Muitos entendem som como aquilo que é musicalmente definido, né? Aquilo que é organizado musicalmente dentro de uma partitura, né? Onde você tem uma clave, onde você tem um compasso, onde você tem notas com alturas sonoras. Muitos entendem como sendo ruído aquilo que não tem som definido. A coleção de sons de um espaço urbano compõe a chamada paisagem sonora. Esses sons, eles podem ser naturais ou artificiais. Os sons naturais são sons naturalmente produzidos pela natureza, sons de pássaros, sons de águas correntes, sons de rios, sons de cachoeiras. Os sons artificiais são os sons produzidos a partir da relação do homem com o espaço urbano em que ele está inserido. Som é, sobretudo, memória. Os sons nas cidades ajudam a produzir, firmar e até mesmo apagar memórias. Toda forma de vida, ela é uma produtora em potencial de som. Toda forma de vida tem em si, ali na sua base cultural, os sons, que podem dizer muito sobre a sociedade de um determinado lugar, pode dizer muito sobre os processos identitários de um determinado povo. Bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre sonoridade urbana. Vamos apresentar então os nossos convidados. Robson Correia de Camargo, doutor em Artes Cênicas e professor da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. E Thaís Rodrigues Oliveira, que é mestre em Arte e Cultura Visual, sound designer e professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Bem-vindos ao Viver Ciência, obrigado por aceitarem o nosso convite. Bom, eu é que agradeço o convite, é muito bom ter essa oportunidade de falar um pouco sobre sonoridade urbana, que está presente nas nossas vidas, né, e que a gente fala pouco. É um prazer estar aqui, né, no Viver Ciência, discutindo um pouco o que a gente ouve. Bacana, a gente começa o nosso bate-papo com as perguntas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Tainan, eu gostaria de saber se os sons da cidade prejudicam a minha audição. Bom, Tainan, os sons da cidade, eles de fato não prejudicam a sua audição, mas isso depende da sua distância com relação a alguns tipos de barulhos, né? Por exemplo, o som de uma buzina de um carro, ele produz em média de 120 decibéis. Se a buzina for produzida com muita intensidade e você estiver do lado, isso pode prejudicar um pouco da sua audição, sim, o que a gente chama de limiar da dor, né? Que é um limiar em que o nosso sistema auditivo é prejudicado pelo som, que é um limiar medido em decibéis. Mas o som da cidade como um todo, ele não prejudica a audição. Thaís, eu achei interessante que você falou sobre barulho, e essa definição do que é som, do que é barulho, ela é muito particular, né? Sim. O que é barulho para mim pode ser som para você. Sim, sim. Em som, nós dividimos de forma básica, assim, tendo um pouco também da minha referência com o cinema, nós dividimos as sonoridades em fala, em música, em ruído, assim, de forma básica, né? Para que fique... tentar explicar de forma clara para os nossos telespectadores. O que seria a fala, né? A fala está condicionada a uma emissão e recepção de determinada linguagem, que é entendida por um código estabelecido, né? Música a gente entende como um som que é cíclico, né? Parará, 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 parará. Ele se repete. Né, e tem compasso, partitura, né, ele tem também uma linguagem própria. E ruído seriam todos esses sons não cíclicos, né, por exemplo, se eu bater o pé aqui, ele vai fazer um som não cíclico e que a maioria das pessoas entende como algo desagradável. Né? Barulho, famoso barulho. O famoso barulho. Ok, próxima pergunta.
Meu nome é Ana Cristina e eu gostaria de saber como eu faço para conviver com o barulho da cidade que me irrita muito, que é o da coleta seletiva. Me irrita também, viu? Só para deixar claro. Bom, eu acho que a gente tem que perceber que ao entrar na vida industrial, o número de ruídos que entram na nossa vida são demasiados, né? O que a gente escuta hoje andando pela cidade é muito diferente do que a gente tinha de experiência há 40, 50, 60 anos atrás, ou mesmo quando a gente mora numa pequena cidade, num bairro mais distante. E, na verdade, um determinado som que nos importuna significa esse acúmulo, esse excesso de sons que a gente não tem muito como discernir, né? Porque uma coisa é você ligar um rádio, por exemplo, e ouvir uma determinada música, outra coisa é você estar no meio de uma rua movimentada do centro da cidade e ser obrigado a perceber vários tipos de som, né? Então tem que trabalhar isso aí, né? O psicológico, na verdade, para aprender a lidar então com esse som, que é inevitável. Isso, é bom. A gente tem uma certa capacidade de selecionar, né? De quero ouvir mais aquilo, quero ouvir menos aquilo. Uma mãe com a criança é muito isso, né? A criança chora 2 quartos lá, ela escuta, né? E às vezes toca a campainha, não se escuta, né? Ok, mais uma pergunta na tela. Oi, eu sou a Luli Souza e gostaria de saber se tem alguma forma de proteger os meus ouvidos dos barulhos da cidade. Bom, Luli Souza, proteger os ouvidos, a gente tem um equipamento que é até de proteção, que muitas empresas utilizam, que é um protetor auricular, né? Mas quem geralmente utiliza os protetores auriculares são profissionais que trabalham em aeroporto, pela exposição sonora, né? Que eles estão... não tem como fugir ali do som das turbinas, estão expostos, exatamente. Motoristas de ônibus, alguns utilizam protetores auriculares, mesmo né? Operários utilizam para proteger o sistema auditivo como um todo, né? Até alguns profissionais de som que trabalham em TV e cinema também utilizam em alguns momentos protetores auriculares, dependendo da intensidade, da potência sonora que eles são submetidos, mas proteger com relação à sonoridade urbana, aos sons do nosso cotidiano, só se você colocar um fone de ouvido e não colocar nenhuma música, né, para escutar, aí seria uma forma de proteção. Mas não existe nada que a gente possa fazer para isso, porque a gente não tem como fechar os ouvidos, né? Fisicamente não tem como vir aqui, deixa eu fechar, né? Impossível. Bom, e tá chegando um sonzinho aqui no meu ouvido que é pra gente chamar o intervalo. A gente volta já já. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre o cotidiano sonoro de Goiânia. E no quadro Casulo de Ideias, Sofia fala sobre as sensações que os sons são capazes de provocar. E em que momentos esses sons da cidade te incomodam? Quando você está fazendo o quê? Quando eu estou estudando para a prova. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre sonoridade urbana. Nossos convidados são os professores Robson Camargo e Thaís Oliveira. Qual é o som do cotidiano goianiense? Durante 1 ano e meio, a professora Thaís percorreu a capital, capturando todo tipo de marca sonora possível em busca dessa resposta. O trabalho deu origem a uma instalação artística em um dos prédios mais antigos de Goiânia. Vamos conferir a reportagem. Aqui no sentido Buda. É o pica-pau, picape, é o pica-pau, é o urso, Foram estudadas 4 áreas da cidade: a Feira Hippie, a região da pecuária, a região central e o estádio Serra Dourada. Totalizando mais de 30 horas de gravação em alta qualidade. 41 sons foram selecionados para integrar a instalação Janelas Sonoras, realizada no Grande Hotel. Por exemplo, o som de passarinhos e periquitos, porque Goiânia é uma cidade muito arborizada, né? Então, final da tarde, sempre tem muito passarinho, periquito, galinha. Mesmo num ambiente urbano, é possível ouvir e identificar esses sons. Então, esses sons que se repetiram
eles foram selecionados e vários sons de ambulantes, né? Porque a gente tem na cidade existe muito essa venda, né? Esse comércio tanto na feira quanto na pecuária, quanto na região aqui do centro, né? Vendendo água ou vendendo os mais diversos produtos. Então isso foi algo que se repetiu. E alguns sons que trazem características próprias do ambiente. Por exemplo, a catraca em dia de jogos no estado de Serra Dourada é um som que se repete muito, assim, porque imagina, 45 mil pessoas entrando no estádio e você ali gravando, então esse som é um som que se repetia muito. 20 caixas de som reproduziram simultaneamente, durante todo o dia, os sons de Goiânia. Muitas das pessoas que passaram pelo local resolveram parar para elevar a escuta dos ruídos. Teve um senhor, por exemplo, que ele parou porque ele ouviu uma música que para ele era de Folia de Reis. E isso o deixou emocionado. E aí ele comentou com a equipe, falou assim, olha, eu estou me lembrando da minha infância lá com os meus pais, em que tinha Folia de Reis, e esse som aqui me remete a essa memória, né? Então, assim, o que eu pude perceber hoje, junto com os pesquisadores que estão auxiliando e também junto com a minha orientadora, é que há sim uma importância no som, né? E que a gente deve tentar prestar atenção, com uma atenção mais cuidadosa para os ruídos que nos cercam, né? E que fazem parte até da nossa construção, da construção da nossa identidade. A conclusão do estudo é que, apesar de vivermos em uma sociedade pautada pelas imagens, os sons possuem grande importância no que diz respeito à nossa identidade. Existem sonoridades que nos caracterizam? Quais são elas? Né? Existem sons que são típicos do cidadão goianiense? Que sons são esses? Né? Se eu for para outra cidade, eu vou encontrar, por exemplo, o carro de boi, ou não, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, existem sons que marcam uma identidade local. Então, acredito que a importância dessa pesquisa é demonstrar para a sociedade o valor simbólico do som. Thaís, como foi acompanhar aí agora a sua pesquisa sobre sons com o apoio das imagens? Eu vou negar que não vou negar para você que é um pouco estranho, assim, porque enquanto pesquisadora eu sempre estou atrás dos sons, né? E não me preocupo muito com as imagens. Então, tanto no meu processo de pesquisa quanto até no meu processo de profissional mesmo, né? É muito comum fechar os olhos e escutar tudo à minha volta. Ver a instalação, assim, visualmente, era algo também que me dava um pouco de medo, porque eu estou querendo fazer um trabalho sonoro, mas que impacta, querendo ou não, visualmente. São caixas de som, né, colocadas num prédio histórico, antigo. Que é o Grande Hotel. Que é o Grande Hotel, e eu não tinha como fugir disso, né. Mas durante os questionários, né, e durante o dia da instalação, a imagem não foi assim, apesar das pessoas pararem em alguns momentos para ver, né? Assim, o que é isso? Deixa eu ver, o que é essa caixa, assim? Para ver o que estava acontecendo, e num segundo momento a maioria parou e então escutou, contemplou os sons, que era então o grande mote da instalação, né, sonora. E qual foi a resposta do público a essa instalação? Olha, eu fiquei até um pouco surpresa, porque eu não esperava que tantas pessoas parassem lá na porta do Grande Hotel para escutar. É interessante que, fazendo essa instalação, né, essa releitura da sonoridade na cidade, no Grande Hotel, na verdade está se recuperando, né? O som está se projetando também como parte da memória da cidade, né? Então é uma redescoberta dos significados que tem o som aqui em Goiânia, né? E, num certo sentido, do som no seu lugar original, né? No seu lugar de nascimento. Sim, sim. E como foi feita a captura desses sons, né? Quais equipamentos foram utilizados? Então, para a captura desses sons, eu utilizei em torno de 4 gravadores, todos gravadores profissionais, né, que eu utilizo no meu trabalho enquanto captadora de som direto aqui na cidade. Então, eu utilizei 2 gravadores Tascam, que são gravadores utilizados em cinema, um gravador utilizado em rádio, M-Áudiozinho,
e outros 2 menores, 2 Sonys menores, porque eu não podia, por exemplo, ir na Feira da Marreta com um equipamento, que é um equipamento grande, assim, né? Pendurado sozinha no meu pescoço, com um microfone grande também, sem nenhum tipo de segurança, ou até mesmo em ambiente no centro da cidade, né? Eu fiquei um pouco receosa de ir em certos ambientes sozinha para fazer a pesquisa com equipamento grande. Então, esses equipamentos menores, eles se assemelham a celulares. Então, eu ficava, enquanto eu estava ali observando, ficava com esses gravadores na mão, como se fosse um celular, e quase não fui notada. Por conta disso, né? Eu fui notada, assim, nos ambientes em que eu fui capturar os sons com os gravadores maiores, que foi, por exemplo, no estádio Serra Dourada. Por que tive que gravar com equipamento maior no Serra Dourada? Porque lá, em dia de jogo, que eu fui na final do Campeonato Brasileiro Série C, se não me engano, que um time da capital disputou com um time de outro estado, com 45 mil pessoas no estádio. Se eu tivesse um gravador menor, eu teria alguns sons, mas não teria sons em profundidade, porque o tipo de microfone, ele consegue captar longas distâncias. Então, eu poderia estar aqui capturando a 5 metros um som com qualidade, ou até mais do que isso, direcionando o microfone, né? Então, no estádio Serra Dourada, eu fui notada, né? As pessoas me perguntavam toda hora, e engraçado que elas viravam assim, me filma. Eu falei, mas eu não tô filmando, eu tô gravando só, então deixa eu falar uma coisa. E aí contava um caos, contava uma história. Então, assim, mesmo tendo sido notada, também fui bem recebida no momento da captura dos sons, né? Dentro de ônibus, em pontos de ônibus também, em cruzamentos importantes, na própria feira HIP, né, que é uma feira que tem mais de... O site da Prefeitura de Goiânia fala que a feira tem mais de 6 mil expositores, mas os feirantes alegam que tem 15 mil expositores ali, né? Então, é muita gente. E todos perguntavam, e todos com a mesma questão. Você está filmando? Não, não estou filmando. Sempre aquela coisa da imagem, né? A imagem é algo muito forte, assim. O poder da imagem na sociedade, na verdade, ela foi imposta, né? Ninguém está nem aí para som, mas... O que as pessoas veem é muito discutido, né? A imagem é algo muito discutido, assim. Bom, a gente vai fazer uma pausa nesse bate-papo, a gente volta na sequência com mais desse assunto. Na sequência tem Casulo de Ideias. Continue com a gente. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com o Viver Ciência e chegou a hora mais divertida do programa, hora do Casulo de Ideias. Como será que as crianças percebem os sons da cidade? Que tipo de sensações esses sons provocam nelas? Nós conversamos com a Sofia, de 8 anos de idade, sobre esse assunto. Ela revelou que odeia o barulho do motor dos carros, mas adora o som das sirenes. Dá para entender? Dá sim, roda o VT. Meu nome é Sofia e eu tenho 8 anos. Sofia, você mora em Goiânia, né? Aham. Quais são os sons que você ouve na cidade? Bom, eu escuto muitas buzinas, gritos, Sofia, o que esses sons despertam em você? desconcentração. Você não gosta desses sons, então? O que eu menos gosto é do motor do carro. E que som que você gosta na cidade? Eu gosto mais de ouvir as sirenes dos carros, porque aí eu sei quando eles estão chegando, porque meu pai é bombeiro. O que você sente quando você ouve passando na rua? Olha o carro da pamonha, pamonha de doce, pamonha de sal, todas com queijo. Bom, eu às vezes fico com fome, só que nem sempre eu fico com fome, porque às vezes passa comida que eu não gosto. Mas você gosta de pamonha? Só lá de doce. Só da de doce. É. Você acha Goiânia muito barulhento? Às vezes. Porque é igual os gritos que eu te falei. Os carros passando. Aí essas coisas fazem muito barulho pra mim. E em que momentos esses sons da cidade te incomodam?
Quando você está fazendo o quê? Quando eu estou estudando para a prova. Você gostou de gravar com a gente? Sim. Gostou? Então faz um som para demonstrar isso. Thaís, a gente viu ali, né, um carro de som da pamonha, né? E esses carros são ainda mais frequentes nas cidades do interior, né? Eles anunciam até notas de falecimento. Sim, o que acontece em cidades do interior é que nós temos pouca produção de ruído, né? Então, e também as cidades são menores, esses sons, eles ecoam mais pela cidade, né? Então, você escuta o som de um carro da pamonha, carro do doce, nota de falecimento, a maiores distâncias, diferente, por exemplo, do que acontece em Goiânia. Você vai ter essa escuta localizada, né? Vai passar um carro anunciando a pamonha, mas tem 3 caminhões, mais 2 ônibus, e o som ele acaba sendo parado, né? Assim, parado não, ele acaba não passando por esses obstáculos, né? Thaís. É bom você dar uma olhada, perceber o seguinte: o som que ela mais gosta de bombeiro lembra o pai dela, e o que ela menos gosta interrompe o estudo. Como a sonoridade, na verdade, está relacionada com a percepção, com o afetivo, não é só o som puro, não né? É isso. Professor, e por que muitas vezes nós não percebemos, né, esses sons da cidade? Porque a gente seleciona esses sons, né? Aqueles sons que interessam. A gente tem, por exemplo, mesmo como na visão, né? Às vezes a gente tem uma feira assim, você olha, tem uma cor vermelha, uma determinada camisa. Assim também é o som, né? Você está mais ligado em determinada coisa, você tem capacidade de olhar longe com o som, perceber ele longe. Então, é uma seleção que o próprio organismo faz, logicamente uma eleição consciente, né? Bom, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Professor Robson Camargo, muito obrigado pela participação no nosso programa. Foi um prazer estar aqui no Viver Ciência. Prazer é nosso. Thaís Oliveira, muito obrigado também, professora Thaís, pela presença. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a pesquisa e também de comentar a respeito da importância do som na nossa sociedade goianiense. Obrigado pela presença e obrigado também a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Deixa lá seu comentário, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!